Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje debatendo a dívida dos estados com a União. E os deputados aqui presentes são o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, e doutor Ubiali, do PSD de São Paulo. O deputado Júlio César estava dizendo que quem pagou as suas dívidas foi prejudicado por esse acordo que foi feito de redução do indexador. E o deputado doutor Ubiali queria responder. Na verdade, eu queria deixar claro que o governo... Não houve um prejuízo real, não houve um ganho real para quem estava devendo e vai continuar pagando. O que houve foi uma correção de rumos. O governo demorou a fazer essa correção, o que obrigou esses estados que pagaram a tomar empréstimos num ambiente particular, mesmo internacional, em bancos particulares, que tinha índices melhores do que o próprio governo oferecia nas suas contas das dívidas dos estados e municípios. Então, na verdade, não houve um benefício, houve apenas uma correção de uma dívida que estava em valores impagáveis. Se essa dívida fosse com qualquer banco brasileiro, já teria sido negociada há muito tempo, porque o banco ia entender, e se você conseguisse até entrar na justiça comum, discutindo o valor desses índices, o valor da correção dessa dívida, ganharia também. Então não houve realmente um benefício para os estados. Eles foram atendidos numa demanda justa que eles tinham que ter. Naturalmente, aqueles que tomaram a opção de pagar a dívida e pagar essa dívida pegando o dinheiro por índices menores no ambiente particular de bancos, tiveram sim um prejuízo que poderia ser corrigido com a emenda colocada pelo nosso companheiro do Nordeste, que defendia principalmente o Piauí, que é seu estado, e o Júlio defende muito o Piauí, mas então, quando ele diz, fica parecendo que houve vantagens para os estados. Deputado, não, fazendo um pouco aqui o advogado do diabo, muitos dos críticos desse acordo dizem que nós colocamos em risco a nossa estabilidade econômica conquistada a duras penas, seguindo essa lei que é uma lei difícil de ser seguida, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um estímulo ao descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor acha que há esse risco dos estados, dos municípios desconsiderarem? Na verdade, eu acho que o risco existe, mas não é por esse motivo. O risco existe porque nós estamos com uma política econômica que não tem uma diretriz muito firme, muito delineada, ela é muito construída por ações pontuais. Então, isso existe. Agora, você tem que entender, e o telespectador deve entender isso, é que se não fosse feita essa correção, havia uma injustiça absoluta com os estados e municípios, principalmente com São Paulo, por ser o maior devedor. Principalmente São Paulo Estado e São Paulo Município. Era o maior devedor, tinha um índice absolutamente irresponsável, que foi justo na época que foi feito, mas totalmente injusto desde que houve a estabilização monetária. Então, o que nós estamos correndo o risco era de falir a cidade de São Paulo, falir o estado de São Paulo e falir outros estados, não só São Paulo. Para entender, a gente tinha uma dívida com reajuste do tempo, ainda que havia inflação alta? Exatamente. Naquela época, esse era um índice que mantinha o governo federal, a União, não perdia os seus ativos e o governo estadual conseguia pagar. Quando houve essa estabilização, passou a ser um grande negócio, como negócio mesmo, a ponto de que bancos particulares entrassem nesse jogo, como fez com o Piauí. Diz, olha, eu lhe empresto, você quita com a União e você fica devendo para mim, porque meu índice é muito menor. Ora, se era assim para o banco que quer lucro, que fica buscando lucro, seja nacional ou internacional, o que acontece? Acontece que era injusto o que estava acontecendo aqui. Então, o que está sendo feito é apenas uma correção de justiça, que não foi completa. Completa, sim, se a emenda do deputado Júlio César tivesse sido aprovada, se tivesse sido aceita, porque aí ela retroagia para todos e fazia uma justiça. E quanto você dizer que houve uma quebra da lei de responsabilidade fiscal, você pode entender isso se você for muito purista, porque na verdade não houve essa quebra. Por que não houve essa quebra? Porque o governo tinha uma correção monetária, uma correção por juros, uma correção do valor que era tão absurdamente alta que na verdade ele está abrindo mão de parte dessa correção que foi recebida anteriormente. Ele está devolvendo, entre aspas, para os estados, na forma de desconto da dívida, aquilo que ele recebeu a mais ao longo desse período da estabilização econômica. Então, o que está havendo... mas agora os municípios e o próprio governo do estado vai poder se endividar.
Não é verdade. O próprio Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, vem buscando pagar a dívida, diminuir o endividamento do Estado. Com certeza, em São Paulo, o Haddad vai fazer a mesma coisa. O que não estava sendo possível, já dizia antes o Kassab, que é do partido do deputado Júlio César, que era impossível continuar pagando a dívida da cidade de São Paulo. Então, o que foi feito foi uma correção de rumos dentro daquilo que é a mais absolutamente comercial, eu diria isso. Deputado Júlio César, o senhor falou que não havia previsão orçamentária. O senhor imagina qual vai ser essa consequência para o orçamento do país? Eu não sei como é que o governo vai encarar a redução dessa dívida. Ela reduzindo e mantendo o indexador IGPDI, Selic ou IPCA mais 4, vai dar menos do que o IGPDI mais 6, mais 7,5 ou mais 6, vai dar menos. Eu já vi algumas contas que o Estado de São Paulo, por exemplo, vai reduzir esse estoque, não sei se parece que é por ano, em 10 bilhões. São Paulo deve quase 200 bilhões dos 400, são 186 precisamente. Então, isso vai diminuir o recebível da União. Se vai reduzir, eu não sei como é que a União vai fazer o enquadramento dentro da lei de responsabilidade fiscal. Mas eu me preocupo, porque são concessões não previstas na lei. E a lei de responsabilidade fiscal foi o melhor instrumento que aconteceu no Brasil para nós reconquistarmos a estabilidade econômica e botar freio nos entes federados. Gastar dentro de determinados limites, com pessoal, com educação, com saúde e outros limites que são impostos pela lei de responsabilidade fiscal. Então, em relação à receita, eu ainda não entendi como é que a União vai fazer. Mas cada dia mais aumenta a renúncia. Uma coisa é a renúncia, outra coisa é deixar de receber também uma renúncia, porque a União vai deixar de receber. Na hora que diminui o encargo, o estoque cai e o indexador da receita corrente líquida é 13%, eles vão pagar menos. Ô Júlio, mas é melhor receber o que é possível ser pago do que não receber nada. Eu concordo com o Bialy. Eu acho que a União está cobrando juro, o dobro do juro do BNDES, por exemplo. Tem lucro com ente federado. O dobro, eu acho. Né? O que eu combato é essa discriminação. Dá para um e não dá para os outros. Na verdade... Então, essa discriminação é que eu combato. Eu acho que os juros de hoje, na época, era uma vantagem, como disse bem o deputado Bialy. Hoje não é vantagem, porque o IGPDI mais 6, ou mais 7,5, ou mais 9, como era, por exemplo, a capital de São Paulo, é coisa impagável no dia de hoje, porque nós estamos num país de estabilidade, inflação 5%, 6%. Naquela época era bem mais. Então, naquela época era vantagem, hoje é uma desvantagem. Mas este indexador já deveria ter mudado, era há muito tempo. Isso. E para todos. Agora, muda para todos só de 1º de janeiro de 2013 para cá, para quem tem débito, e muda para São Paulo, a capital, para o passado, que chega a dar um desconto de 24 bilhões na dívida do Estado. E com isso, a capital de São Paulo, além de cair muito, vai adquirir o direito de endividar, porque a receita corrente líquida de São Paulo é mais de 40 bi. Cai para 30, ele vai ter um espaço aí de 10 bi para contrair novos empréstimos. Esse dinheiro, com o aval do Tesouro Nacional. Esse dinheiro, na verdade, ele é utilizado como investimento pelo Estado e pelo município. Hoje, você tem que mandar para São Paulo uma série de investimentos que, se o São Paulo tiver condições de realizar, não vai ter que mandar. Então, essa conta não é tão simples. Retirou daqui, deixei de ganhar, então eu perdi. Não. O governo federal, ele vai... esse equilíbrio, ele é natural. Eu deixo de pagar 10 bilhões por ano no estado de São Paulo, mas eu invisto esses 10 bilhões que eu mandava para a União, invisto no estado de São Paulo, o que significa que a União, se fosse ser
justa, teria que mandar 10 bilhões também. Então há um equilíbrio entre o que se desconta, só que dá uma liberdade para o governador, dá uma liberdade para o prefeito para aplicar naquilo que ele está vendo. A União está muito longe, o prefeito está ali perto da sua cidade, dentro da sua cidade, ele sabe quais são as suas necessidades mais prementes. A mesma coisa o governador do estado, ele tem uma visão do estado muito maior do que tem aqui o governo central. Então eu não entendo que houve essa quebra da lei de responsabilidade fiscal. Eu entendo que ela continua vigorando como sempre vigorou, vai continuar colocando limites, só que essa correção era absolutamente necessária e tardou sim, concordo com você, foi muito tarde que ela veio. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse debate, não só aqui na Câmara, mas agora esse debate vai para o Senado. Eu espero que, como o deputado Júlio César espera também, que se democratize esse acordo. Eu agradeço a presença dos deputados, a gente continua esse debate, você continua acompanhando pelos canais de comunicação da Câmara dos Deputados, a TV, a rádio, a agência e o Jornal da Câmara. O Brasil em Debate fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e espero você em um próximo programa. Até lá.